Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Boa noite à igreja que nos assiste na sua casa. Que o mesmo poder e a graça do Senhor que está entre nós seja na tua casa também, em nome de Jesus. Você pode se assentar, igreja. Muito obrigada, irmãos. Aleluia. Convido a amada igreja a abrir comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. Do 14 em diante, a palavra do Senhor diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Senhor, eu conhecia-te. Que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, ou com muito medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, igreja? Fiz questão de ler com vocês a passagem toda, porque às vezes a nossa mente está um pouco esquecida de algumas passagens, e assim a gente consegue relembrar com mais facilidade. Quero pontuar com vocês, irmãos, rapidamente, algumas coisas a respeito desta parábola. O ano passado eu a preguei aqui num domingo pela manhã, e eu tinha muito desejo de ministrar essa igreja, esta palavra no culto do domingo à noite. E por algumas vezes eu ensaiei, mas o Senhor disse: não é tempo. E essa semana, enquanto nós orávamos, eu e meu esposo, o Senhor me levou a orar muito sobre talentos, dons e talentos. E aí o Senhor me trouxe essa palavra novamente ao meu coração. E ele disse: chegou o tempo. Então, irmãos, eu quero liberar algo sobre a igreja, sobre nós nessa noite, porque somos a igreja do Senhor. Liberar uma palavra de reflexão, de consciência, e que nós possamos sair daqui desta igreja, nesta noite, com uma compreensão clara do que Deus está esperando de cada um de nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele começa esta parábola falando de um senhor. Quando nós olhamos Mateus 24, Jesus está trazendo todo um discorrer sobre a sua volta, sua segunda volta. Então, aqui no capítulo 25, ele começa a trazer parábolas, ilustrações, para poder gerar um pouco mais de conexão à mente daqueles que estavam ouvindo.
E aí ele fala de um senhor que confiou seus bens aos seus servos. Irmãos, esse senhor é Jesus, amém? E esses servos somos nós, amém? Vamos tentar nos identificar dentro da parábola, para que esta palavra ela possa realmente fazer sentido ao nosso coração. E Jesus disse que esse senhor entregou bens, seus bens, a esses servos. E isso, irmãos, denota o quanto que esse senhor é generoso. Deus é um pai generoso. Amém? Deus é um pai generoso. Muitas das vezes, irmãos, nós somos confundidos pelo inimigo e muitas das vezes confundidos por nós mesmos, achando que Deus não é tão generoso como deveria ser. Porque se Deus fosse tão bom quanto, teria feito isso ou aquilo. Não nos enganemos, irmãos. Deus é um pai generoso. E Ele faz coisas muito maiores, irmãos. Coisas muito mais interessantes e inimagináveis a nosso respeito e a nosso favor. Mas muitas das vezes o nosso olhar está voltado para aquilo que Ele ainda não fez. E cá entre nós, se o meu olhar ficar naquilo que Ele ainda não fez, eu vou achar que Deus não é generoso. Faz sentido? Quantas das vezes, irmãos, nós dobramos o nosso joelho e reclamamos com o Senhor porque o Senhor não fez algumas coisas. Todos nós aqui teríamos coisas para pontuar a respeito disso. Mas Jesus, Ele vai lembrar aos seus discípulos, e o Espírito Santo quer nos trazer à memória nessa noite, que Deus é um Pai generoso. E quando Ele confia os talentos, um talento, irmãos, uma conta por cima, dentro daquilo que se entende sobre os talentos, sobre essa moeda da Bíblia, um talento corresponde a mais ou menos de 10 a 15 anos de trabalho. Bastante, né? O que vocês acham? Você confiaria 15 anos de salário do teu trabalho a um servo seu? Uau! Mas aquele Senhor confiou, e Deus também tem nos confiado os seus talentos. Às vezes a gente não percebe, mas Deus tem nos confiado talentos. Então a primeira percepção aqui, irmãos, que nós precisamos sair dessa noite, se não há uma clareza no nosso coração, a partir deste momento precisa haver, é que Deus é um Pai extremamente generoso. E eu quero encorajar você, amada igreja, a quando chegar na sua casa, pegar um papel e uma caneta e começar a listar tudo aquilo que Deus já fez de bom na tua vida. Eu gosto de trabalhar assim, irmãos. Tenho trabalhado bastante assim esse ano. Pegar papel e caneta e começar a escrever. Escreva tudo aquilo que Deus já fez de bom. Ah, pastor, eu não lembro. Eu só sei que Deus não fez aquilo. Peça auxílio ao Espírito Santo. Ele traz à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas eu vou dar aqui a primeira resposta. Ele te salvou. Se você não sabia como começar a lista, eu já te dei a primeira coisa para você ser grato ao Senhor. Ele te salvou. Ele me salvou. Éramos dignos do inferno. Os nossos pecados faziam com que nós fôssemos dignos da tormenta eterna. Mas Ele nos salvou. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos acesso, aleluia, à salvação eterna. Aleluia! Só por causa disso, irmãos, nós podemos pensar o quanto Deus é generoso. Mas Jesus disse que o Senhor entregou talentos, coisas de muito valor. No próximo versículo, no verso 15, diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Deus, além de ser muito generoso, Ele é justo. Às vezes, irmãos, nós não achamos que Deus é justo, porque olhamos para as injustiças que nós sofremos.
Mas eu quero te lembrar nesta noite que a palavra do Senhor diz que as nossas justiças são como trapos de imundícias. Ou seja, todo mimimi do meu coração de que Deus não é justo comigo é somente uma fuga para eu não viver no propósito dele que já foi preparado para a minha vida. Deus é justo, irmãos. Por quê? Porque nós lemos aqui que Ele deu talento segundo a capacidade de cada um. Deus sabe da tua capacidade, porque foi Ele que te deu. E Ele também te entregou talentos, segundo a sua capacidade. Deus não cobra nada de que nós não possamos fazer. Olha que tremendo isso, irmãos. Amém? A Bíblia nos diz que é Ele que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13 me lembra isso. Então, tudo aquilo que Ele tem operado em nossos corações, todo o querer da vontade dEle, Ele mesmo já nos capacitou para a realização. Não, Alessandra, mas eu não consigo. Todas as vezes que nós entramos no lugar de comparação, nós nos frustramos. Com licença, irmãos. Como eu falo bastante, né? Todas as vezes que eu entro no lugar de comparação, e eu quero que você pense comigo nessa noite, amada igreja. Nós não podemos nos comparar com ninguém. Porque aquilo que Deus fez na nossa vida é único nosso. Amém? Os talentos que Ele depositou em você, ainda que seja só um, esse um vale aproximadamente, se fosse de forma monetária, mais de 250 mil reais. Se você só tem um talento. Pensando no monetário, né? Porque Jesus faz essa correlação com o financeiro. Por menor que você ache que o seu dom seja, por menor, ele é um dom exclusivo do jeito para você. Então não há comparação, amém? Ah, Alessandra, mas o dom é só se eu subir no altar e pregar. Não, irmãos. Nós temos muitas formas de servir ao Senhor, com os talentos e dons que Ele nos entregou. Mas é importante que saibamos o que estamos carregando. De repente, irmãos, eu não sei como te dizer qual é o seu talento, mas nessa noite você pode sair com uma certeza, pelo menos um você tem. Amém? Toda a igreja, todos aqueles que compõem a igreja, pelo menos um talento carregam. Ah, eu não vou fazer nada na obra de Deus porque eu não tenho talento. Mentira do capeta. Porque você tem. E o Senhor depositou algo em você tão valioso, tão precioso, que só um pai generoso poderia ter feito. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, quando eu viro as costas para esta realidade, eu estou virando as costas para um Pai generoso e justo que me chamou para fazer parte desta boa obra. Não faça isso, por favor. O verso 16 diz: E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Nesse texto, eu aprendo sobre uma coisa muito importante, sobre fidelidade, irmãos. E ser fiel com aquilo que Deus me deu, não é guardar no meu bolso. A fidelidade, ela é expressa através de atitudes. Esses 2 servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, eles rapidamente foram multiplicar por causa da fidelidade do coração. Quando eu sou fiel, irmãos, eu não preciso falar, eu tenho uma ação.
Aleluia. E é gostoso isso, irmãos, falar sobre isso, porque a fidelidade, ela vai maximizar o teu potencial. Quanto mais fiel você for ao Senhor, mais o teu potencial vai crescer, irmãos. Não para a tua glória, mas para a glória daquele que depositou em você. Quanto mais fiel eu for ao Senhor, mais esforçada eu me tornarei para multiplicar aquilo que Ele depositou nas minhas mãos. Mas, Alessandra, e se eu não sei? Eu vou contar para vocês uma historinha rápida. Quando eu aceitei a Jesus, Ele me encontrou, eu tinha só 12 anos, 12 para 13 anos. E eu fui para a igreja. Eu, minha mãe e minha irmã. E quando nós chegamos na igreja, a minha mãe deve estar me assistindo, porque a mãe assiste o filho pregando, né? Oi, mãe. Mãe é tudo igual, né, irmãs? Né? Mãe é tudo igual, meu Deus. Quando a gente foi para a igreja, irmãos, eu aceitei a Jesus numa igreja lá no bairro Iririú. Na época era o pastor Heraldo Alessio, ainda o pastor daquela igreja. E nós fomos para lá, eu me apaixonei por Jesus. Eu já falei isso para vocês em outras vezes. Eu não sabia quais dons eu tinha. Na realidade, eu nem sabia que tinha dons. Mas a minha mãe, ela era diaconisa. Ela foi para lá e ela já se tornou diaconisa em 2 tempos. E ela dizia para mim assim, para mim e para minha irmã: filha, nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração na igreja. Amém? Sabe como é que eu servia ao Senhor naquela igreja, irmãos? Eu comecei lavando o banheiro. Nós íamos mais cedo. Quando o pastor fazia a oração às 5 da manhã, 6 da manhã, a minha mãe chegava assim, nós levávamos quase meia hora a pé da nossa casa até a igreja. Nós íamos caminhando, irmãos, a pé. E quando nós chegávamos lá, meia hora antes de começar a oração, a minha mãe dizia: vamos limpar os banheiros, filha, para que quando o pastor chegar com os irmãos, seja tudo limpinho. Eu não sabia qual era o meu dom, irmão, mas eu fui. E aí depois, a gente foi fazendo mais coisa na igreja. Aí de repente, eu estava lá fritando pastel com a minha mãe e com as outras irmãs da igreja. Nós saíamos um pouquinho antes do final do culto para fritar os pastéis, para poder vender, para poder levantar fundos para a igreja, e depois nós limpávamos a cozinha. Geralmente nós éramos as últimas a ir embora. Eu não estava muito feliz, eu era só uma criança, né? Eu tinha 14 anos, gente. Mas eu queria servir a Jesus, irmãos. Quando nós entendemos que nós pertencemos ao reino de Deus, fazemos parte deste novo ambiente, como que eu entendo qual é o dom que o Senhor depositou em mim? Ou quais os dons que o Senhor depositou? Fazendo, irmãos. Eu aprendi que os dons que o Senhor nos dá são boas sementes, que são lançadas no nosso coração, que se é um terreno fértil, vai crescer, vai dar fruto a 30, 60 e por 1. É tipo assim, irmãos, fazendo. E eu me recordo que depois disso, nós não abandonamos de fazer essas coisas. Mas eu comecei a dar aula para criança. Eu queria matar aquelas crianças. Elas faziam muito barulho, irmãos. Eu não tinha muita paciência. Mas eu estava lá, pelo menos 2 vezes por mês, eu era professora no culto infantil. No culto infantil. Depois, irmãos, surgiu a oportunidade de cantar. Meu Deus do céu. Eu ia para as aulas de canto da igreja, irmãos, mas era o maior barato, porque 1 hora antes de ensaio tinha o momento da oração, só chegava eu e minha irmã para a oração. Aí quando chegava a hora de cantar, chegava toda a turma que sabia cantar. E eu me lembro que uma vez a líder falou, falo ou não falo? Falo. A líder olhou assim: puxa vida, essas 2 que não sabem cantar estão aqui orando. Foi uma palavra de bastante incentivo, não foi? Mas, irmãos, a gente não desiste, né? Eu ainda fiz 1 mês de aula de canto. Só que eu queria ser soprano e a mulher falou que eu era contralto. Aí deu ruim, aí eu peguei e saí.
Aí eu vim para o ITQ. E a gente vai crescendo na fé, amém, irmãos? A gente vai crescendo. Como é que a gente descobre os talentos que nós carregamos? Fazendo. Às vezes, irmãos, nós queremos assim, já ser tudo bonitinho, tudo polido. Mas quem é polido? Quem que é bonitinho de verdade? Não é verdade, irmãos? A gente vem aqui, faz, daqui a pouco, se eu for assistir, eu me recuso a assistir a minha pregação, para não ver todos os defeitos. Porque nós erramos, irmãos. Mas Deus não está olhando a perfeição com o que fazemos. Deus está olhando o nosso coração em querer fazer para Ele. O que acontece, irmãos? Isso deixa o coração do meu Senhor alegre. Mas o contrário dessa fidelidade ativa, sabe o que é, irmãos? É a preguiça. Porque a preguiça, ela vai diminuir o meu potencial. Quando eu sou preguiçoso para fazer algo para o Senhor, quando eu me recuso, quando eu coloco muitas desculpas, isso começa a diminuir o meu potencial. Faz com que eu não queira mais fazer aquilo que o Deus me chamou para fazer. E irmãos, como eu preguei aqui esses dias, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem uma lanternona aqui dentro, fica todas as vezes que estamos fora. Mas ele vai fazer. Se eu me fizer de tonto, e não quiser mais ouvir, isso depois tu corta, tal do tonto. E eu não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, vai chegar uma hora, irmãos, que eu não vou discernir mais nada. E eu vou dizer, Deus não me ama. Como não? Porque se Deus me amasse, Ele teria me dado dons mais do que você carrega. Uau! Faz sentido, igreja? Então, um valor dentro desta passagem é o da fidelidade. Mas o segundo valor, tão importante quanto, é o de administrar. Mas não se esqueça, dom não é troféu. Talento não é troféu. Não pode ficar guardado na estante. Talento para multiplicar, irmãos. Dons para multiplicar, eles precisam estar na ativa. Precisam estar acontecendo. Se o que você sabe fazer hoje é só fritar pastel na cozinha, vai fritar pastel na cozinha. Porque enquanto você estiver fritando, o Espírito Santo vai te encher e te capacitar com mais outros talentos. Aleluia! Mas tudo o que fizer, faça de bom coração. Faça de todo coração. Aleluia! E o segundo dom é o da administrar. Nós vimos o 16 e o 17, que eles correram para administrar os dons, os talentos que eles haviam recebidos. Mas o verso 18 me diz, mas o que recebera um foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Às vezes, irmãos, nós podemos estar neste verso. Conhecemos a Deus, porque nós lemos aqui que Ele diz, eu te conheço. Conhecemos a Deus, mas o nosso coração está tão ferido, o nosso coração está tão machucado, estamos tão revoltados com pessoas que nos ofenderam, por situações que nós passamos, que nós fechamos o nosso coração. Não discernimos a vontade do Senhor. E aquele talento que poderia estar bonito, frondoso, está morto debaixo da terra. Ah, pastora, é porque você não sabe o que aconteceu comigo. A Bíblia diz, né? Que ferro com ferro se afia, né? Né? Eu estava assistindo uma mentoria que eu estou fazendo, e a mentora, ela falava assim, ela citou um exemplo da Ana Paula Valadão. Quando Jesus foi para a cruz, ele poderia ter
prendido os seus 2 pés na cruz, e ele poderia ter prendido uma mão na cruz, mas para a outra, ele precisava de alguém. Entenderam ou não? Vamos precisar de pessoas que vão nos pregar na cruz, irmãos, que vão nos ferir. Que vão nos ferir. Ah, pastora, mas no reino de Deus, irmãos, nós seremos feridos muitas vezes, e em outras vezes nós vamos ferir. Nós vamos ferir. Quem é bom o suficiente para não estar em um dos 2 lados em tempos, irmãos? Todos nós estamos sendo moldados, amém? Todos nós estamos sendo transformados. A Bíblia diz que é de glória em glória. O importante é que eu me arrependa dos meus erros, eu me arrependa das minhas falhas, dos meus pecados, me conserte e continue o caminho. Então, irmãos, não cabe aqui mais, eu quero falar isso no temor e tremor do Senhor, não cabe mais coração ofendido. Não cabe mais coração cheio de mágoa, de dor. Eu não vou fazer isso porque fulano fez isso. Eu não vou fazer aquilo porque fulano me distratou. Nós servimos a quem, irmãos? Ao Senhor. Foi Ele que te confiou o talento, não foi o teu irmão que te feriu. Aleluia. Mas muito provavelmente, Deus vai usar a tua vida para poder gerar cura sobre ele. E aí eu quero te encorajar nessa noite a orar por aqueles que te ofenderam. Senhor, eu quero liberar perdão sobre a vida do fulano. E não somente eu quero perdoar, mas eu quero declarar vida abundante sobre ele. Declare amor sobre a vida daquele que te ofendeu. Porque o perdão, irmãos, não é sobre a pessoa, é sobre você. É sobre eu, irmãos. Quando eu perdoo, é sobre mim que vem a coisa poderosa de Deus. Se o irmão não quis o perdão, é entre ele e o Senhor. Mas a tua parte tu fizeste. Por quê? Porque um coração que está ofendido pode se tornar um servo infiel, que em vez de florescer, morre. E Deus tinha tudo para fazer florescer na tua vida. Oh, Jesus querido. Para a gente pensar nessa noite, não é verdade, igreja? Porque olha só, nós estamos tirando qualquer teinha de aranha que ainda possa haver nos nossos olhos. Porque Jesus está às portas, igreja. E se Ele não vier coletivamente daqui a pouco, pode ser que eu vá pessoalmente, particularmente. E aí como é que vai ser? E irmãos, isso não é para gerar medo. Mas isso é para gerar consciência à nossa mente, ao nosso coração, de que quando nós fomos salvos em Jesus, a minha vida agora dentro da igreja, eu não venho mais todo domingo para ser salvo, irmãos. Porque eu já fui salva. Jesus já me salvou. Eu recebia Ele como meu Senhor e meu Salvador. Se eu continuar no caminho da verdade, irmãos, eu não vou perder a minha salvação, só se eu quiser voltar para o mundo. Mas se eu estou caminhando na presença do Senhor, desde o dia que eu aceitei a Jesus, a minha vinda para a igreja agora é para eu crescer em Cristo, multiplicar os meus talentos, ajudar o corpo de Cristo e ser sal e luz para aqueles que estão nas trevas. Fechou? Né, irmãos? Não faz mais sentido isso? Muitas das vezes eu vejo as pessoas vindo para a igreja querendo ser salvas novamente. Se você está em Cristo, o Espírito Santo habita em você, você já foi selado para o dia da redenção. Já está aí, irmãos, é teu, toma posse. Agora, quem carrega o Espírito Santo, sabe que a salvação não é mais só para si. Agora é um agente para levar a salvação ao mundo. Ah, irmãos, e como é que eu faço isso, pastora, com o talento que Ele te confiou? Nenhuma obra, irmãos, é feita a partir da minha força.
toda obra, ela é feita a partir da obra do Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas eu preciso aceitar isso. Porque se eu não aceitar, irmãos, eu vou decaindo na fé. E eu vou ter que voltar às antigas questões. Coisas que Deus já me revelou, que Deus já me curou, que Deus já me transformou, que Deus já me posicionou. Que nós não sejamos como aquela igreja que está lá em Hebreus, que fala quanto que Deus desejou dar comida sólida, mas eles precisavam constantemente ficar no leitinho. A partir do momento que Cristo veio morar dentro de você, igreja, começou uma grande obra. Começou uma grande obra. Você não é mais qualquer um. Você é filho do rei, você é filha do rei. Você carrega uma herança que já foi liberada sobre você. A herança ela é só dada depois que morre, né? Os pais. Jesus já morreu na cruz, irmãos. A herança foi liberada na morte. Quando Ele ressuscita, agora Ele nos dá poder para poder usar esta herança a favor de todos os santos, para que o reino de Deus cresça e expanda. Já está, irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E o que tu tens feito com os talentos que o Senhor depositou nas tuas mãos, então? Tens estado tão preocupada com as questões desta vida, que tens se esquecido que um dia prestarás conta aos dons e talentos que Ele depositou em ti? Porque nós lemos aqui, verso 19, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. O dia da prestação de contas virá, irmãos. O dia da prestação de contas virá. E isso, irmãos, não é para causa, ai meu Deus, isso tem que gerar alegria em nós. Porque eu quero estar diante do meu Senhor e dizer, Pai, Tu me deste 1 talento, mas eu consegui multiplicar para 2. Eu abri espaço do meu coração para que fosse multiplicado para 2. Agora, irmãos, se eu tenho medo deste dia, quando eu vou prestar contas a Deus, é muito provavelmente que eu tenha enterrado aquilo que era para estar multiplicado. E olha o que o Senhor fala, né? O verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse, bem está, oh glória, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, quando nós multiplicamos os talentos que o Senhor nos confiou, 2 coisas poderosas acontecerão naquele dia. Primeiro, Ele vai ficar feliz conosco. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você não deseja ser chamado assim pelo Senhor? Serva boa e fiel. Foste fiel no pouco. Te dei tão pouco, mas tu foste fiel, tu multiplicaste, tu agiste, tu trabalhaste para que acontecesse. Então agora, eu vou te colocar sobre o muito. No céu, irmãos. Então no céu vai ter trabalho, irmãos. No céu vai ter muito trabalho, irmãos. Por isso que preguiçoso não entra no céu. No céu vai haver muita obra acontecendo. Jesus disse isso.
porque o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Aleluia! E justamente por esta graça de o Senhor nos dizer, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Gente, não sei se vocês gostam, eu gosto tanto de receber um elogio. Eu gosto, irmãos. Então, se a palavra não for boa, não venha falar para mim que não foi. Não vai contribuir em nada, irmão. Mas se falar o teu coração e você quiser compartilhar depois, ó pastora, fez sentido para mim. Brincadeiras à parte, né, irmãos? Aquele dia o Senhor vai dizer para aqueles que foram fiéis, bom e fiel servo. Se tem alguém, irmãos, que nós devemos sonhar com reconhecimento, é do nosso Senhor. É do nosso Senhor, irmãos. Sabe por quê? Estava conversando com meu amor essa semana. E a gente falando sobre o universo. Ele fala muito para mim sobre o universo. Ele gosta de assistir essas coisas. E ele vem e compartilha tudo comigo depois. E aí ele falou assim, Ali, o universo, cosmo, né? É tão enorme, é tão grande, que a Terra é como se o tamanho dela fosse como um grãozinho de areia. A Terra, irmãos, que tem mais de 7 bilhões de habitantes, é como um grãozinho de areia, a Terra. E Ele morreu por ti, irmãos. Ele morreu por mim, irmãos. Que pelo telescópio não dava para ver, irmãos. Não dá para ver. Mas Ele te viu, Ele sonhou contigo, Ele te colocou no ventre da tua mãe, Ele te deu um nome, Ele te chamou, Ele te salvou, Ele te capacitou, irmãos. Não tem como, igreja, não ficar impactado e receber do Senhor, então, esta palavra. Igreja, nós temos que sonhar com isso. Nós temos que almejar isso. De chegar diante do nosso Senhor, aquele que nos olhou. Ele não precisava. Ele não precisa de nós, irmãos, somos nós que precisamos dele. Mas Ele olhou para nós. Eu vou morrer por ela também. Eu vou morrer por ele também. Eu vou morrer por ela também. Se isso não te comove, alguma coisa está errada contigo. Vermezinho de Jacó. Irmão, se isso não te comove, tem alguma coisa muito errada no teu coração. Quem sabe Jesus ainda não veio morar nele. Quem sabe você somente é simpatizante do Evangelho. Porque aquele que entendeu o tamanho do amor que recebeu, não consegue mais ficar parado. Não consegue mais ficar em Nárnia. Não, ele se projeta, ele vem, ele cria um foco, ele quer agradar o seu Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Verso 24. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me trouxe muito forte esse foco do medo. Há uma outra tradução que diz, eu tive medo. Todas as vezes, irmãos, que nós nos relacionarmos com o nosso Pai, por medo, nós bloqueamos o potencial que Ele já colocou em nossas vidas. Agora, cá entre nós, só tem medo, porque esse aqui é um medo de terror, de fobia. Só tem esse tipo de medo quem não conhece a Deus. Porque nós começamos no versículo 14, que Ele é um Pai generoso. Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai perdoador. Ele é um Pai de amor.
Então a minha relação com o Pai não pode ser uma relação de medo. Porque quem serve ao Pai com medo, não desfruta da presença dEle em amor. Então tem algum problema aqui. Todas as vezes que eu olhar para Deus com medo, eu vou servir a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Nós precisamos agora mudar essa chave. Eu vou servir a Deus porque Ele é digno de toda boa obra que eu possa fazer. Porque eu merecia o inferno, mas Ele me salvou. É mudar a nossa forma de ver e de servir ao Senhor. Eu não o sirvo por medo, mas eu sirvo por amor. Quando o amor nos move, irmãos, nós não enterramos o nosso talento. Quando o amor nos move, nós abrimos o nosso coração para que a semente dos talentos e dons que Ele foi depositado sobre nós possa crescer cada vez mais. Aleluia! Verso 26. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Porque às vezes nós achamos que não temos, mas temos. E se ele não for, irmãos, multiplicado para a glória de Deus, até isso será tirado de nós. E o verso 30 fala sobre um lugar de tormento eterno. É forte isso, né? É forte isso, igreja. Porque todos nós, irmãos, vou voltar a dizer isso, todos nós temos talentos. Todos nós. Não tem um que não tenha talento. Ah, mas pastor, eu sou tão novinha na fé. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você carrega um talento. A única condição de nós não termos um talento é se Jesus não é o meu Senhor e o meu Salvador, que como consequência eu não tenho a ação do Espírito Santo na minha vida. Mas, se Ele é meu Senhor, se Ele é meu Salvador, eu tenho um talento. E aí eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem feito com os talentos que o Senhor tem te dado? O que você tem feito? Eles estão multiplicando? Eles estão crescendo para a glória do Senhor? Ou você tem andado tímido, tímida? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque a timidez é uma ação maligna, é uma ação de orgulho do nosso coração. Porque se eu for fazer e não for ficar perfeito, então eu não faço. Se eu dependesse de perfeição, eu não estava aqui, irmãos. Amém? Se nós dependêssemos de perfeição, não teria ninguém na igreja. Porque ninguém é perfeito. Mas agora a disponibilidade do meu coração, irmãos, fará com que as minhas obras, que ainda sejam imperfeitas, glorifiquem ao Pai que é perfeito, que está no céu. Então, cada vez que você faz a obra, cada vez que você permite que o seu talento seja multiplicado, você está tornando o coração do teu Pai feliz. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas Deus tem me dado a dádiva, a graça, de ainda ter os meus pais vivos. Meu pai tem 80 anos. Oi, pai, deve estar assistindo também. E eu vi uma obra maravilhosa que Deus fez na vida dele. E eu tenho tanto prazer, irmãos, de chamá-los na minha casa, junto com meu esposo, para fazer um almoço bem gostoso para eles. Porque eu gosto de agradá-los.
Mas os nossos pais, assim como nós, são imperfeitos. Mas o nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. E como você o tem agradado? Você tem permitido que os dons e talentos que Ele depositou sobre a sua vida sejam multiplicados? Ou você ainda está amarrado em algum lugar de dor, de ressentimento, de falta de perdão? Algum lugar que te impede de sair e ser aquela pessoa que Deus te chamou para ser antes da fundação do mundo? Eu tenho aprendido, irmãos, que ou eu vivo na presença do Senhor, e eu permito, porque é uma questão de eu querer também, que os dons e talentos comecem a ser multiplicados na minha vida, ou então eu vou viver uma vida de amargura, porque filho de Deus, que não multiplica dom, é filho amargurado, é filho ranzinza, que fica com raiva com quem está multiplicando dom ainda, está se exibindo lá. Chegou o tempo de nós virarmos a página, amém? Chegou o tempo, mas Alessandra, eu não consigo, por isso que o Espírito Santo está contigo, porque aquilo que você não consegue, Ele consegue por você, toda força que te falta, Ele tem de sobra em você, aleluia, toda falta de coragem que você possa ter, Ele tem de sobra dentro de você, todo poder, tudo aquilo que é necessário para que o Senhor te use com ousadia, poder, intrepidez, Ele já depositou dentro de você. O que nós precisamos, amada igreja, é nós nos posicionarmos, sairmos deste lugar, aleluia, este lugar onde existem as amarras, onde existe toda a cadeia, tudo aquilo que nos prende. Decidimos sair desse lugar de escuridão e vivermos na plena luz do Espírito de Deus. Neste lugar, irmãos, a vida. Nesse lugar, irmãos, a abundância. Nesse lugar, irmãos, a prosperidade. Nesse lugar, irmãos, a cura. Oh, aleluia! Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que é concernente a esta vida, já foi nos preparado. Mas nós vamos viver, irmãos, se formos servos fiéis. Se nós não formos servos fiéis, irmãos, nós não vamos desfrutar dessas coisas. E eu quero te dizer que Deus não é o culpado, porque Ele já liberou. Como diz a palavra, tudo já está consumado. Tudo já foi consumado na cruz. Então qualquer coisa que eu ache impossível, já foi consumado na cruz, se tornou possível. Em Cristo eu consigo. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé neste momento.